Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, vamos iniciar então nosso segundo bimestre. Espero que a gente tenha alguns aprendizados aí do primeiro bimestre, né, de PJI, de MCM e também das outras disciplinas, que a gente consiga seguir firme agora no segundo bimestre para melhorar essas notas, para aprender mais e para evoluir sempre, né? Isso que é o importante. Antes da gente falar um pouquinho sobre algumas coisas do segundo bimestre, relembrando que a gente já viu tudo isso daqui, né? Então a gente viu toda a questão de metodologia científica, os itens que tem, né, em todo o trabalho de pesquisa. Então todo o trabalho de pesquisa vai ter introdução, revisão bibliográfica, materiais e métodos, resultados e discussões e também conclusões. Chamando um pouquinho a atenção de vocês para os trabalhos que foram entregues no primeiro bimestre, eu notei uma coisa, né, em comum em todos os trabalhos. Então, na introdução, eu pedia para vocês, né, na introdução dos projetos, para que vocês referenciassem, né, os autores, os trabalhos que vocês tinham pesquisado para escrever aquele texto. E aí eu trouxe aqui um exemplo, um artigo aleatório que eu busquei na internet, só para a gente ver como isso acontece. Então esse artigo aqui, ó, o nome dele é A Psicologia da Educação como um Saber Necessário para a Formação de Professores. Os autores, né, ou as autoras nesse caso, são a Patrícia, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a Roberta, da Unicamp. Tá? Então, esse trabalho, né, esse artigo delas foi publicado na revista Temas em Psicologia, no ano de 2007. O volume do artigo é o volume número 15, né, número 1, páginas de 41 a 55. Tudo bem, esse artigo ele traz lá todos aqueles itens que a gente falou. E a introdução, né? Fiz um recorte aqui da introdução e vejam, ó, as coisas que elas escreveram na introdução não vieram, muitas dessas coisas não vieram da cabeça das autoras, né? Foram pesquisadas. E aí quando as coisas são pesquisadas, a gente precisa necessariamente dizer onde a gente pesquisou. Por quê? Se a gente não diz onde a gente pesquisou, a gente está fazendo plágio, né? A gente está roubando a ideia de alguém, né? Então veja aqui, ó, elas escreveram toda uma frase no final aqui, de onde elas tiraram isso? Dessa referência. Então, os autores Borges e Tardif, que publicaram um trabalho em 2001. Então esse texto aqui, ó, esse parágrafo, foi baseado nesse artigo que elas pesquisaram, né? Elas referenciaram ali na introdução. Essa outra parte aqui, nesse outro parágrafo, elas usaram mais de uma referência para escrever esse parágrafo, né? Então elas pesquisaram, ó, Borges 2004, então é o sobrenome do autor, 2004, o ano que o trabalho foi publicado, Laranjeira, Abreu, Nogueira e Soligo, acho que é isso, de 1999. Então elas usaram dois trabalhos como referência para escrever esse parágrafo aqui. Então a gente precisa criar este hábito de usar as referências ao longo do nosso texto. Não adianta só aparecer lá no final na página de referências. Tem que aparecer ao longo do texto. Tá? Então isso é uma coisa importante, porque a maioria dos trabalhos veio sem esse dado aí, sem essas informações. Bom, o que nós vamos falar agora? Então nós tentamos nesse primeiro bimestre ver aí como estava a situação da comunicação através da escrita. Nós temos muito que melhorar a comunicação escrita de vocês, né? Então nós temos problemas de gramática, nós temos problemas de concordância verbal, problemas de plural e singular, problema de organização de ideias. Então eu peço a vocês encarecidamente que trabalhem nessa questão da escrita. É importante que a gente consiga se comunicar de maneira escrita, né? Isso é importante. Agora, a partir agora do segundo bimestre, a gente vai tentar, além de se comunicar de forma escrita, a gente vai tentar se comunicar também de maneira verbal, né? Ou seja, através de apresentações. Então, quais são os segredos, né, das boas apresentações em slides?
Geralmente são apresentações práticas, geralmente são apresentações charmosas, porque elas são feitas de forma caprichada, e quando eu digo caprichada não quer dizer que elas têm que ter um grande número de efeitos especiais, mas sim elas têm que ser feitas com cuidado, né? Com capricho, com ordem, com limpeza. Elas têm que causar certo impacto nas pessoas que estão assistindo e cativá-las, né, consequentemente. E geralmente são apresentações minimalistas. O que é isso? Não são cheias de coisas, né? São simples, mas que conseguem transmitir a minha ideia de forma eficiente, tá? Bom, uma coisa importante, né? Quando a gente faz uma apresentação em slides, óbvio que a gente vai tentar fazer um slide bonito e caprichado e tudo mais, mas a gente tem que focar principalmente na mensagem que a gente quer transmitir, né? Então, primeiro eu penso na mensagem que eu quero transmitir, para depois pensar na composição do slide. Coisas importantes, né? Ter o foco, manter o foco na mensagem principal do slide e da minha própria apresentação, ensaiar essa apresentação, né? Ensaiar para saber se eu estou dominando o assunto, se o tempo é suficiente, se eu não estou me enrolando em alguma parte da apresentação, né? Então é essencial essa prática, né? Esse treino antes de fazer a apresentação de slides, tá? É interessante, né, e eu gosto muito dessa questão da identidade visual. O que é identidade visual? Vejam, os slides do professor Adilson, tanto os de MCM quanto os de PJI, eles seguem esse padrão, né? Então, este ano eu estou trabalhando com slides nessa configuração azul, né? Com esse quadriculado aqui, o logo do Instituto Federal sempre no canto superior direito, e aí tem esses detalhes aqui do lado também. Então, eu criei um padrão que quando vocês batem o olho no slide, vocês já dizem, né? Ah, esse slide é do professor Adilson. Existe ali, então, uma identidade visual que eu criei e padronizei. As marcas costumam fazer isso, né? Então, as marcas criam sempre identidades visuais. Então, se você vê esse símbolo aqui, por exemplo, eu não preciso te dizer que é o McDonald's. Se você vê esse símbolo aqui de baixo, eu não preciso te dizer que é a Nike. Se você vê esse símbolo aqui da maçãzinha mordida, eu não preciso te dizer que é a Apple, né? Então as marcas, as empresas, elas criam identidades visuais para que os consumidores associem essas identidades a eles, né? Bom, façam isso, padronizem os slides. Tem uma questão das cores envolvidas nos slides e as empresas sempre apostam nisso na composição das logos, né, ou dos slogans, enfim. Então, o amarelo está relacionado ao otimismo, o laranja, né, está relacionado à alegria, confiança, o rosa, juventude, coragem, aliás, acho que é o vermelho, desculpa. Criatividade, o roxo, né, o lilás, o azul, seguro, força, confiança, paz, né, crescimento, saúde, o verde, e o cinza é mais algo neutro. Então, assim, eu aqui, né, nos meus slides, então, se a gente fizesse uma análise, como eu estou trabalhando sempre mais com o azul, então eu estou tentando passar para vocês confiança, segurança, força, né? Então, seria uma análise das cores predominantes nos meus slides. Agora, as marcas, elas usam isso, né? Então, eu tenho marcas que têm logotipos vermelhos, laranjas, amarelos, azuis, roxos, enfim, né? Bom, então as cores, elas também têm esse poder de conectar a minha apresentação com o meu telespectador, né? Importante, não carregue os slides com muito texto, né? Opte sempre pelos tópicos. Os tópicos, eles são mais interessantes porque a ideia é que a pessoa que está assistindo a apresentação, ela preste atenção em você e na mensagem que você está tentando transmitir, e não fique lendo o que está escrito nos slides, né? Então, não escreva nos slides tudo aquilo que você vai dizer, porque você vai ter uma tendência natural a fazer a leitura do slide e não explicar com as suas palavras ou expor de forma clara as suas ideias, tá? Imagens.
Usem imagens na apresentação de slides, é uma coisa importante. As imagens, elas costumam, como diz aqui, né, às vezes uma imagem diz mais do que 1000 palavras. As imagens, elas ajudam a ilustrar o trabalho e tornam-se também algo que vai ser lembrado posteriormente pelas pessoas. Então, às vezes a pessoa não lembra muito do texto que tinha no slide ou dos tópicos, mas ela lembra de uma foto que ela viu no seu slide, né? Então isso é importante também. Isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Não devo usar letras muito pequenininhas e nem letras muito grandes nos meus slides, né? Então tem que ser um tamanho de letra ali confortável para que as pessoas elas consigam enxergar. Que fique confortável para a pessoa que está sentada na primeira cadeira da sala, onde está acontecendo a apresentação, e também para a pessoa que está lá no fundo, na última cadeira. Ambas têm que conseguir ver o texto, a imagem, enfim, de forma confortável, tá? E uma coisa importantíssima, né, associada então à escrita também, é a questão da ortografia, né? Lembrem-se que uma boa apresentação ela não deve ter erros de português, né? Então é muito importante que essa revisão quanto ao português ela seja feita antes da apresentação. E aí trouxe uma notícia aqui, né, interessante, que diz o seguinte, ó: erros de português pesam mais que falta de experiência na eliminação do candidato a emprego. Então, muitas vezes o candidato ele não tem experiência, mas ele não é eliminado por causa disso, ele é eliminado por conta dos erros de português dele, seja na fala ou na escrita, né? Então, é essencial que a gente consiga se comunicar bem, né, falando ou escrevendo. É importantíssimo. E aí deixei uma dica de leitura aqui para vocês sobre os 10 erros de português mais cometidos pelos brasileiros. Leiam porque é muito interessante, né? São coisas que provavelmente vocês já escreveram de forma errada, tá? Bom, aulinha rápida de hoje, atividade assíncrona para a próxima semana. Vocês fizeram no primeiro bimestre um projeto, né? Um projeto fictício, que a gente chamou de projeto fake, enfim. O que vocês vão fazer agora? Vão pegar este mesmo projeto e vão transformar esse texto que estava escrito lá, que vocês escreveram, vão transformar ele numa apresentação de slides. De quanto tempo? De no máximo 5 minutos. Então vocês vão preparar os slides e treinar essa apresentação de 5 minutos para a próxima aula. Vocês vão guardar os slides com você, mas também vão enviar esses slides pelo Moodle até o dia 19, semana que vem, às 11h59 da noite. Tá? Então me enviem um por grupo, não precisa todo mundo do grupo enviar, é um por grupo. E na próxima semana, nossa próxima aula síncrona, venham com a apresentação. Vejam aí se tem jeito de descolar o microfone para apresentar esse trabalho durante a nossa próxima aula, tá? Então a gente quer agora ver como que está a comunicação verbal de vocês, como que vocês falam, como vocês se expressam, se ficam nervosos, se não ficam, se dominam a arte de falar em público. É isso, tá? Não esqueçam, para a próxima semana nós faremos as apresentações, então fiquem bem, se cuidem, bom restante de semana, bom final de semana e nos vemos na próxima terça-feira em MCM, tá? Se precisarem de ajuda, podem bater um papo com a Catarina. A Catarina não é monitora de PJI, mas ela pode dar algumas dicas, né? Mas lembre-se que ela não é monitora, então é um bate-papo informal. E sobre MCM, por favor, assistam ao vídeo e peçam a ajuda da Catarina, que sim é monitora de MCM, para responder as questões da nossa aula de ontem, assíncrona. Até mais, pessoal!